prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje o assunto é um pouquinho mais técnico, vamos dizer assim. E aí, para não ficar pesado sábado à noite, eu dividi em duas partes. Eu vou fazer uma parte hoje e a outra depois a gente agenda para continuar. O tema hoje é perispírito. E para mim é um tema bem interessante, porque preparando o material, a gente cada dia conhece um pouquinho mais do Espiritismo, conhece um pouquinho mais da nossa capacidade, e hoje a palestra é um pouco nessa direção também. Qual é a importância do perispírito, né? O quanto a gente conhece do perispírito e tudo mais. Para isso eu dividi o tema lá em 5 etapas: o conceito de perispírito, a origem, a natureza e as funções. Não parece, mas é um tema muito amplo. A gente tem pouco conhecimento sobre a importância do perispírito. Então, primeiro conceito, a gente vai lá no livro dos Espíritos buscar informação. Vocês vão ver que durante toda a fala de hoje está baseado sempre no livro dos Espíritos e em pesquisas que a gente faz, tá bom? E tem um capítulo lá, então, das perguntas 134 até a 146, fala muito sobre o perispírito. Então, quem quiser se informar mais, pode ir lá pegar e ver. A primeira pergunta que vem sempre lá, na questão já 134, o que é a alma? A gente faz um joguinho, né? O que é alma, o que é espírito, o que é perispírito, o que é corpo, né? Então vamos tentar fazer um passo a passo para a gente realmente entender tudo. A alma é um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Está lá na pergunta 134 lá. Um espírito. Então eu vou tentar traduzir isso para a gente entender melhor. E aí, as almas e os espíritos são, portanto, uma mesma coisa? E aí, o que vocês acham? As almas e os espíritos são a mesma coisa? Sim. As almas não são mais do que os espíritos. Então eu vou tentar explicar essa relação alma-espírito e corpo físico para a gente poder entender sim aí o que é o perispírito. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Então eu estou aqui, além de eu ter a alma, o espírito, e esse corpo físico, tem mais alguma coisa? O que vocês acham? Sim, há um Lime, no livro do Espírito de Lime, né? Aí eu fui lá pesquisar o que é o Lime, né? Tudo que prende, tudo que une. Então, entre a minha alma, o meu espírito e o meu corpo físico, existe um Lime, ou seja, uma cola, uma luz que faz a conexão para isso acontecer. Isso é bem interessante, que lá na frente a gente vai ver algumas coisas que acontecem na casa espírita. Nós vamos entender a partir desse momento do que é o Lime, né? Até quando a gente dorme, ou quando acontece o processo de encarnação, tudo isso tem a ver com esse Lime, né, que é dito lá. E qual é a natureza desse Lime? E aí já fica um pouquinho mais complexo. Então, o que é esse fio de ligação que nos liga ao corpo enquanto encarnado, né? Então, o que é? É um semimaterial, é meio da natureza do espírito do corpo. Então é do cosmos, vamos dizer assim, é uma energia cósmica, se eu puder traduzir, tá? Meio complicado, né? Falei que hoje era mais técnico, né? Então, e aí uma representação gráfica assim, né? Muito distante do que realmente é, mas para a gente começar a entender um pouquinho. Então eu tenho aqui a alma, o espírito, o Lime, chamado de perispírito, e o corpo físico. Então é 3 em 1 quando a gente está encarnado, tá bom? Mais ou menos isso.
Então, da onde é a origem do perispírito? Da onde ele vem? Então, é uma substância vaporosa, né? Para os encarnados. Então, para a gente é uma substância. Tem muita gente que mede a áurea, mede o perispírito. Aí a gente tem vários nomes que se dá isso, né? Mas é desse jeito. E ele dá todo sentido por que o espírito superior, vamos dizer assim, ele vem mais rápido, vai mais rápido, e o espírito inferior não consegue se mover tão rapidamente. Por causa da densidade dessa energia, desse light, dessa luz. Então é muito comum a gente estar lá dentro da sala, lá fazendo o trabalho, vem alguém desencarnado e começa a dizer, tem muita luz aqui dentro, né? É muita luz e tal. Por quê? Justamente por causa dessa luminosidade que vem dos espíritos superiores. Então vamos lá, traduzindo. Do latim, da onde surgiu a palavra perispírito? Porque em outras religiões a gente encontra outras palavras. Tá? No Espiritismo a gente encontra perispírito. Peri, do entorno, mais espírito, do espírito. Então, perispírito, em torno do espírito. Traduzindo ao pé da letra. Então, é o que? É um envoltório sutil, perene e perene do espírito, que possibilita a interação do espírito com o corpo físico. Então ela faz essa ligação. Então na hora que eu levanto a mão aqui, estou verbalizando e falando para vocês, tá? Meu espírito está mandando um comando através do meu perispírito para meu corpo abrir e pronunciar as letras que eu estou pronunciando. Meio complexo, o que vocês acham? Tudo bem, pessoal? Legal? Por que é importante entender isso? Na medida que eu entender que tem essa interface entre meu espírito e meu corpo, através do meu perispírito, eu vou começar a entender, né, algumas questões que acontecem comigo, que acontecem na casa espírita, né? E é importante que eu cuide do meu perispírito. E aí vai uma série de outras coisas que a gente pode caminhar nessa direção para entender. É sutil, porque é rarefeito. E é perene, porque dura para sempre. Olha só, já começamos aqui. O corpo, meu corpo, né? Meu espírito está aqui. Existe o Lyme, que é meu perispírito, que faz a conexão. Então, meu espírito manda, meu corpo obedece. Tudo bem até aí? Ok? Então, quando eu desencarnar, o meu perispírito está na forma do meu corpo físico. Ok? Então é comum a gente pegar alguém desencarnado que ainda tem a percepção do corpo inteiro ou de parte do corpo que foi perdido em alguma coisa durante esse processo. Tá certo? Então, não sei se vocês já viram, eu vou mostrar aqui umas fotos. Lá na frente vai ter, mas quando você pega uma planta, por exemplo, já falaram isso, acho que vocês já ouviram falar, e você corta uma parte, ainda existe o perispírito da planta, né, que fica ali, como se fosse a sua própria identidade, mesmo você perdendo a parte física, ok? Beleza? Então, esse invólucro semimaterial do espírito, né, nos encarnados, ele serve como intermediário entre a matéria e meu espírito. Ora eu reajo com o quê? Com o meu espírito, no comando do meu corpo. Ora o meu corpo reage em relação ao meu espírito. Se de repente acontece alguma coisa, existem alguns órgãos, respirar, o coração bater, ele é um pouco natural do corpo físico, mas outras funções não. É comandado pelo espírito. E aí a alma mais perispírito é igual ao espírito. A união das duas coisas. Então significa o quê? Se eu desencarnar agora, espero que isso não aconteça, tá bom? Ok? Eu vou perder o quê? Meu corpo físico, mas meu perispírito continua com o meu espírito. Resumindo,
Quem enxerga? Quem enxerga lá, o desencarnado, enxerga ele na forma que eu estou aqui. Por quê? Graças ao nosso perispírito, senão eu não enxergaria. Porque o perispírito, ele é o formato do meu corpo, só que é formado de outra composição que não é essa do encarnado. Tá certo? Tudo bem? Se não aparece alguém ali desencarnado para falar, como é que essa pessoa, eu estou vendo, mas está vendo o quê? Se o corpo não está lá, está vendo o perispírito no formato do corpo, com a mesma impressão que ele tinha quando tinha o corpo físico. É o perispírito que dá essa propriedade, vamos dizer assim. Tudo bem até aí? Legal. Então vamos tentar mostrar isso graficamente para a gente entender melhor. Alma mais perispírito é igual a espírito, certo? Vamos falar o espírito da pessoa. Alma mais perispírito, para ter a forma, senão não tem forma, tá? Isso é o que? Indivisível e é para sempre, perene. Ou seja, se eu desencarnar agora, eu vou continuar, tá certo? Se eu encarnar de novo, eu vou continuar, e se eu desencarnar de novo, eu vou continuar. Só que à medida que eu vou evoluindo, meu perispírito vai evoluindo, e eu vou adquirindo novas formas através desse perispírito, mas ele me acompanha. Por que é importante entender isso? Porque lá na frente eu vou explicar algumas funções do perispírito, e uma delas é a memória. O perispírito tem memória, então essa memória é importante, porque o que eu fizer hoje com o meu corpo físico vai ficar na memória do meu perispírito. E aí justifica porque em outra encarnação eu vou ter alguma dificuldade. Tudo bem? E aí, quando eu junto isso ao corpo físico, tem eu aqui, ó. Eu. Tudo bem? Então eu sou o quê? Alma mais perispírito, que é espírito, que é corpo físico, que é um homem que está aqui na frente. Homem no sentido genérico geral. Poderia ser uma mulher. Ok? Beleza? Querem ver isso fisicamente? Como é que é? Ah lá, tá lá. Tudo que eu falei até agora resume naquilo ali. Todo mundo está vendo o corpo físico? Está vendo o perispírito? Está vendo o line que faz a ligação? Então isso explica por que você fala assim, hoje eu vou dormir, meu corpo vai descansar, mas eu vou sair para trabalhar no plano espiritual. Vocês acham que é possível isso? É possível. Aí, meu perispírito, meu espírito saiu e meu corpo ficou ali, né? O que vai acontecer? Aquele fiozinho lá vai me seguir, vai comigo, e quando alguém for lá, e se eu estiver dormindo, alguém de repente, sei lá, o filho pulou em cima de você à noite, né? 2 horas da manhã pulou na cama, o espírito volta assim, não vou fazer isso de novo. Deu para entender? Porque eles estão conectados, eles não perdem aquele fio ali, ó, que vocês estão vendo, esse line. Quando que ele vai se romper? Quando eu desencarnar. Se eu desencarnar aqui agora, exatamente o que vai acontecer. Vai ser isso aqui, a mesma imagem, sem esse fio ligando. Ok? Beleza? Então, fica com essa imagem, porque a gente vai usar isso aí em alguns momentos para a gente ir depurando mais coisas. E aí, traduzindo de novo, alma, perispírito, corpo físico, homem, espírito. Então, todos nós aqui somos espíritos, um perispírito. Nesse momento, nós somos encarnados, então nós temos só a diferença é o corpo físico. Então, costumam brincar comigo, eu não enxergo nada, eu só vejo vocês, tá? Mas quem enxerga diz que uma palestra que nem essa, um bate-papo que esse, tem o dobro de desencarnados, né? Então tem vocês aqui, eu espero que tenha, porque eu já dei palestra para 2, 3 pessoas, né? Pelo menos se contenta. Então significa que é o seguinte, ó, aqui tem umas 30 pessoas com corpo físico, e nessa condição aqui tem mais umas 60.
assistiu também. Aqui, lá fora tem um projetor igual esse, projetando lá para quem está lá na rua. Beleza? Ok, então nós vimos lá qual o conceito que é o perispírito. Já sabemos o que é o perispírito. Agora vamos evoluir um pouquinho mais. Vamos ver a natureza dele e como ele se constitui. Então, perispírito é o que? Um campo eletromagnético em circuito fechado. Campo eletromagnético, porque por isso que eu estou fazendo assim, tá certo? Porque ele comanda os meus movimentos, ok? Em circuito fechado, porque está comigo, está aqui, né? Mesmo eu encostando na Ju aqui, ó, o meu não passa para ela, nem o dela passa para mim. Tudo bem? Que é composto de quê? De gases rarefeitos. Esses gases do perispírito é formado pelo cosmos. Então eu venho para a Terra como espírito para encarnar na Terra, ou algum planeta dessa dimensão nossa que nós conseguimos acionar. Eu vou pegar da atmosfera os gases rarefeitos para formar o perispírito. Então é como se fosse constituído da própria natureza, que vem de quem? Vem de Deus. Aí já começa a dar sentido por que os desencarnados estão na crosta da Terra, outros estão mais evoluídos, estão no nosso lar, em colônias, outros já estão em outros planetas e outras dimensões. Como é que essa separação é feita? Tá certo? Quanto mais atrasado é o espírito, mais denso é o perispírito, mais pesado. Quanto mais adiantado, menos denso, mais elevado, mais leve. Então, você imagina, uma pessoa com um corpo físico pesado, ela se locomove igual uma pessoa com um corpo físico muito leve? Não. Ela atinge os mesmos patamares? Não. No perispírito é a mesma coisa. Quanto mais atrasado você é, mais retido você fica na região que você está, por uma questão física até. Tá certo? Quanto mais evoluído você é, mais limpo é o seu perispírito. Porque se vem da atmosfera, você vai depurando. Vocês já ouviram falar? Vai depurando o espírito. O que é depurar o espírito? É tornar essa massa de gases cada vez mais rarefeito, cada vez mais limpo, mais evoluído, mais, né? E como é que fica sujo? Quando a gente faz as coisas erradas, quando não fica limpo, quando a gente está fazendo as coisas certas. Tudo bem? Ok? Posso ir em frente? Se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Então, a natureza dele e a constituição vai depender do quê? Do seu grau de evolução. Então, lógico, espíritos inferiores não têm a liberdade de estar onde quer estar. Certo? Aqui, para entrar no centro, um desencarnado inferior, ele tem que ter autorização para entrar aqui dentro. Ele não entra a hora que ele quer. Porque aqui é feito um ambiente mais limpo. Pode perguntar. O ser inferior, ou seja, ele está na escuridão? Eu não gosto nem de classificar a escuridão. É como se eu tivesse camadas. Tipo, né? Um mal, aí, isso, como no plano que a gente está hoje, né? Que é o encarnado, ou seja, eu sou bandido, eu não assim, aí eu estou lá fora nesse mesmo patamar, assim, para entender? Sim, só que é o seguinte, se a gente estiver junto aqui, um vai estar o espírito mais luminoso, mais rarefeito, mais limpo, o outro mais escuro, menos rarefeito, tá? Então, se vier um espírito superior, ele consegue ver aqui nessa reunião, né? Quem está, às vezes ele chega no lugar, alguém já falou, você chegou, o ambiente mudou. O que mudou? Mudou é que você está refletindo aquela luz num espírito mais evoluído. Ou também já teve o contrário, comigo não sei, já aconteceu com você, eu
eu cheguei num ambiente e me fez mal, não me senti bem. Quem capta essas coisas? É o perispírito. É como assim, a pessoa vem com a luz, ela já nasce com aquela luz brilhante, correto? Aí quando ela chega no lugar, as pessoas já estranham, já acham que ela é ruim, já se vira contra ela, né? Porque ela tem uma luz que ela já nasceu com aquela luz. Dependendo do grau de evolução, sim. É isso. Tá? Agora você pode piorar essa luz ou pode melhorar essa luz. Mas se você fizer coisas boas, vai brilhar mais. Então, colocar Isso aí. Então, ó, a gente vai se reencarnar aqui, vai reencarnar e vai pegando o fluido cósmico. E aí vai depurando isso aí ao longo do tempo. Aqui foi um fotógrafo que fez o seguinte, isso aqui é real, tá? Ele tirou com uma máquina ultravioleta para pegar a energia das plantas. Tá certo? E aí ele tirou essa foto de uma flor normal. No nosso corpo também não é diferente. Vocês estão vendo a diferença das luzes e tal? Isso foi um trabalho, um estudo feito sobre campo magnético e energia cósmica. Ok. Agora vamos ver o mais importante, quais são as funções. Então a gente viu que são feitos de gases, de rarefeito, a gente viu que tem grau de evolução, tem intensidade de luz, de cor, tem um monte de coisa em relação a isso. Agora vamos tentar ver as funções. Quais são as funções do perispírito? Isso aqui para mim é, assim, no trabalho meu de pesquisa, de análise e tudo, é o que deu mais evidência, que a gente consegue mais no dia a dia ver. O perispírito tem a função de quê? De um organizador biológico. Eu vou explicar o que é, tá? Sede da memória. Eu ficava sempre em dúvida assim, cara, eu desencarnei, como é que eu estou aqui encarnado, como é que chega o espírito e consegue saber da onde eu vim, como eu vim, o que eu tenho, qual é, tá? Porque a minha história, todas as minhas histórias, existe uma memória no meu perispírito. Então eu posso desencarnar, que isso vai ficar impregnado no meu perispírito, tá? Ele é intermediário entre o corpo e o espírito, eu já falei um pouco sobre isso, e ele atua no processo de comunicação. Então, um desencarnado usa um encarnado para se comunicar de que forma? Nós vamos tentar ver alguma coisa nesse sentido. Vamos ver como é que ele organiza biologicamente. Aqui tem até a figurinha, tá vendo? Ó, bebezinho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. No plano superior, o corpo físico que a gente recebe, ele já foi planejado lá no seu programa reencarnatório. Quem sabe se eu conseguir escolher que corpo eu teria. Certo? Então isso já vem programado. Né? Então é através do perispírito, do molde fluídico, que a gente vai começar a organizar o corpo. Então é através do perispírito que eu vou organizar o meu corpo do encarnado. Isso começa quando? Com a própria fecundação. Tem uma conversa que eu falo aqui de como é a reencarnação, como é a fecundação, em que momento da fecundação que a gente realmente une o espírito com o corpo físico, né? Então já acontece no momento da concepção. Então está ali do lado, aquele fiozinho que você lembra daquele line e tal? Quando há a concepção e nasceu ali uma vida, já existe uma conexão com o espírito que está do lado, que vai encarnar naquela criança, que vai se compactar através do perispírito para efetivamente estar no corpo daquela criança. E a reencarnação é tipo da genética da família, ou pode ser uma pessoa que nem participou, fez parte do seio familiar, se reencarnou? O corpo físico, você diz? Tipo eu engravidei, um exemplo. Uhum. Aí uma pessoa reencarnou através da minha criança, não é? Ela só pode ser da família? Não. Ou pode ser, um parente seu que reencarnou através do meu? Não dá para explicar numa simples resposta. Isso também dá um bate-papo inteiro.
Mas você tem família espiritual, não no conceito nosso de família, que separa por grau de evolução e afinidade. Sim. Tá? E existe o plano reencarnatório. Então, quem vai nascer aí como filho seu, faz parte do plano reencarnatório do plano superior. Necessariamente pode ser alguém da sua família espiritual, pode ser alguém que você está resgatando, pode ser alguém que vem para te ensinar alguma coisa, não dá para explicar. Entendeu? São várias possibilidades. São várias. Então aqui, ó, no momento da fecundação, já começa a formação do feto e já tem uma função do perispírito na organização biológica. Então, tipo assim, lá no plano superior, no plano reencarnatório, a gente escolheu que queria ter um corpo com alguma limitação. Tá? Isso vai ser trabalhado quando? Quando o perispírito estiver conectado ao embrião e quando o corpo for se desenvolvendo, já existe uma influência ali, como se fosse um ímã, tá? Atraindo aquelas células que vão fazer a formação do bebê. Daí explica um pouco das limitações que algum corpo tem, baseado na missão que ele tem que cumprir. Então, o meu corpo, né, foi definido já pelo, vamos dizer assim, pelo plano espiritual, para que eu consiga realizar essa missão que eu vim aqui fazer. É que ele que me dá as condições. Sede da memória. Isso para mim foi bem significativo, porque até estudar esse assunto do perispírito eu não entendia bem. Que hora que eu ia ter contato com todas as minhas encarnações. Por exemplo, eu desencarnei, ainda tem um tempo, que eu ainda vou ser o Jarbas, da última encarnação, que vim aqui no Fraternidade, vou vir, se der a oportunidade de visitar o Fraternidade, mas que momento eu reconheço as outras encarnações que eu tive? Né? Porque eu não estou na primeira, sei lá quantas eu já tive. Que hora que eu vou me conectar com essas encarnações? E aí eu entendi que a partir do perispírito, isso é como se fosse uma biblioteca, isso está estampado no meu perispírito. Tudo que eu fiz de certo, de errado, né? As conquistas positivas, os atropelos que eu fiz, né? Não é comum às vezes, não sei o quanto vocês têm essa conexão, ali a gente encontra na sala. Olha, por que você está do lado dessa pessoa, mesmo desencarnado, você está aqui? Às vezes é até uma criança. Ah, não, porque ela tem dívida comigo, ela fez isso. Já perceberam algum caso assim? Ah, mas como você é uma criança, né? Porque aquele que está lá desencarnado, ele está vendo o perispírito da encarnação anterior, não está vendo daquela criança naquele momento. Todo mundo entende isso? Então existe uma certa perseguição, né? Em virtude de quê? Desse mapa aqui. Os espíritos superiores, tanto do encarnado quanto do desencarnado, eles conseguem enxergar rapidamente a história de todo mundo. Então quem lê os romances, quem lê os livros aqui da biblioteca e tudo, vê lá, porque fulano, o espírito superior veio e viu que fulano já fez isso na vida, já fez aquilo, já fez, não é? Não tem umas passagens assim? Não sei quem já leu. Porque ele está lendo no perispírito do desencarnado ou do encarnado. Isso nos dá uma dimensão muito grande da nossa responsabilidade com tudo que a gente está fazendo hoje em dia, porque mesmo que a gente faça algo escondido, que nenhum encarnado veja, tá? Isso está impregnado no nosso perispírito e um espírito superior consegue ver. Todo mundo entendeu o grau de responsabilidade? Você pode até enganar os encarnados, mas os desencarnados você não vai enganar. Fica tudo armazenado, registrado e conserva durante todas as suas encarnações, todas. Esse é o fiel da balança, né? Então quando você vai prestar conta lá, o corpo ficou aqui, você fala, meu cérebro de massa aqui ficou também, né? Mas meu perispírito não. Foi lá. E lá estava tudo anotadinho.
Anotadinho, anotadinho. Ele é intermediário entre o corpo e o espírito, isso eu já falei, a gente já ouviu sobre isso. Mas aqui é legal que ele dá uma dimensão daquilo que eu falei. As reações que eu tenho com o corpo, comandado pelo espírito, tem muito sentido. Vocês vão ver na próxima aqui, no processo de comunicação. Ele faz essa conexão com o meu sistema nervoso, meu perispírito, movimenta e vai. Então, tipo assim, meu espírito comanda meu perispírito, que comanda meu corpo. Meu corpo comanda o meu perispírito, que comanda o meu espírito. Então, a gente brinca que é uma via de ida e volta. Então, eu fiz coisa errada com o meu corpo, meu perispírito vai perceber, meu espírito vai sentir. Tá certo? Aí meu espírito manda eu não fazer, meu perispírito comanda, quem sabe meu corpo obedece. Vocês conseguem entender? É importante isso, porque eu vou dar alguns conselhos ali na frente, vou até dar uma acelerada para dar tempo de eu explicar para vocês alguma coisa aqui. Ele faz a comunicação, a fala e tudo, isso é importante. E aí, as comunicações, como acontece? Então vamos supor que do lado da Ju tem um desencarnado que quer falar. Pode acontecer, não pode? Se tiver um ambiente de controle lá dentro, por exemplo, ou aqui numa reunião fechada de quarta-feira e tal, quer se comunicar. Eu achava antigamente, não sei como vocês acham, que o espírito da Ju e o perispírito saía dela, ficava ligado com esse fiozinho, igual a menina acordando, e o outro entrava no corpo dela. Então, não é nada disso que acontece. O que acontece é, como é um evento eletromagnético e de interferência, tá? O espírito desencarnado encosta no perispírito dela, e através de perispírito com perispírito reage no corpo físico. Deu para entender? Porque eu não achava muito lógica, e eu sou da casa espírita há anos, tá? Eu nasci dentro do espiritismo, minha mãe e meu pai eram espíritos. Eu já vi incorporação assim, sei lá, há mais de 50 anos. E eu até então, não agora, né, já há algum tempo, eu achava que o fulano recebeu um espírito. Receber um espírito era o quê? Sair do corpo e o outro tomar conta do corpo daquela pessoa. E não é isso, tá, gente? É um processo de comunicação entre o perispírito de encarnado e perispírito de desencarnado. E aí faz com que a fala aconteça. Existe alguma transformação da fala muito pequena, porque o corpo físico, as membranas vocais continuam sendo da Juliana. Não é, se chegar um homem aqui, não vai falar com voz de homem, porque é físico. Todo mundo entende isso? Mas mesmo assim ainda dá uma modificada. Muda só um pouquinho o sotaque, talvez, né? A entonação das palavras, você, porque o irmão, porque e tal. Mas aí é uma questão mais de temática, de forma, não porque está no corpo. Tudo bem? Isso é legal para a gente entender que essa condição acontece dessa forma. E aí a gente vê um desprendimento também, principalmente noturno, todo mundo, isso acontece com todo mundo que está aqui, não é um privilégio meu, de A, de B, né? Por isso que a gente fala muito sobre recomendações. Por exemplo, você comeu muito, bebeu muito, tá certo? E foi dormir. Vários relatos e você assumiu um compromisso que você nem sabe que você está encarnado, mas com espiritualidade, e à noite você trabalhar em prol de outro, tá certo? Só que você comeu, bebeu e está lá. O perispírito não vai conseguir sair, porque ele vai ficar denso e pesado no seu corpo, porque não fica denso e pesado só porque você é evoluído ou não, depende do que você está fazendo com o corpo. Então, eu passei bastante, porque eu dormia aqui era 12 horas por dia. Então, não sei se vocês já ouviram falar, assim também, por exemplo, o Zé outro dia falou isso aqui também. Eu li hoje aqui, o
que eu tenho que fazer? De preferência não comer tanta carne, de preferência não beber, né? Por quê? Isso vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Porque o meu anjo da guarda está aqui do meu lado, me ajudando a lembrar, verbalizar, fazer as coisas. E se eu estou muito pesado, ele não consegue movimentar, fazer esse movimento acontecer. Todo mundo entende? Então a gente recomenda que se você vai fazer um trabalho na casa espírita, não vai beber. Não, eu não estou falando só de bebida pesada, nenhuma bebida, carne vermelha. Por quê? Porque existe. Como que é a ligação com o anjo da guarda? O anjo da guarda com você? Como que é? Também do mesmo jeito. O anjo da guarda não me assume em momento nenhum. E nem ele vai falar por mim. Agora, se eu estudei o assunto e tenho consciência, e por acaso eu ficar nervoso, alguma coisa que eu esqueça, ele vai me ajudar a lembrar, vai me ajudar a me tranquilizar, vai me ajudar nesse sentido, né? Agora, fazer por mim ele não vai fazer, porque ele não tem essa posição, tá certo? Agora, se eu estou aqui mais em sintonia com ele, fiz uma prece antes de começar, eu estava bem concentrado, toda vez que eu vou falar me concentro mais, tá? Eu me aproximo mais dele e deixo o meu campo magnético mais aberto, lógico, eu vou ter mais influência dele na hora que eu estou falando, eu vou esquecer menos, eu vou estar intuído de algumas coisas. Tem uma palestra que eu dou também, o quanto o plano espiritual interfere no nosso dia a dia, na direção do bem. É muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que a gente imagina. Às vezes você está, por exemplo, com alguma dificuldade, aí você pede, né, ajuda e tal, e às vezes você acaba resolvendo. Exatamente. Foi ele que acabou ajudando você mesmo? Ajuda. É muito maior. Escreve o que eu estou falando. Agora vamos supor, eu fui, saí daqui e bati com o carro. Ele está para me ajudar. Mas se eu fiquei nervoso e começo a falar alto, e brigar, alguma coisa assim, ele está tentando me ajudar, mas não consegue. Aí a gente brinca assim, se eu paro e conto até 10, o que é contar até 10? Aí ele consegue entrar e me ajudar no meu pensamento. Como é que ele vai me ajudar? Ele vai fazer por mim? Não. Mas ele vai me intuir coisas boas. Tipo assim, peraí, de repente vamos fazer assim. Eu te dou meu contato, e o do outro também vai ajudar. Agora, se for nervoso, já é. Não tem como. Por isso que até no relacionamento, em tudo, pensa 2 vezes antes de falar, pensa 3 vezes. Por quê? Quando você pensa, para pensar e conta até 10, você está dando tempo do seu anjo da guarda te ajudar. Toda vez que você vai precipitadamente, né, você falou, aí não tem mais jeito, fica mais difícil. Tudo bem? E aí vamos tentar ver aqui as dicas. Então, se a gente olhar, 4 funções do perispírito. 4. O organizador biológico, ele que define o corpo. Sede na memória, ele registra tudo o que acontece. E eu vou levar para todas as encarnações minhas. Tá certo? Ele faz o intercâmbio entre... Vocês já ouviram falar, por exemplo, a pessoa, muita gente fala, até algumas culturas hindu, algumas culturas acham que você corrigindo o perispírito, você evita a doença do corpo. Vocês já ouviram falar nisso? Geralmente, né, algum problema que você vai ter, ele começa primeiro no perispírito, às vezes depois vai para o corpo. Não é ao contrário, tá certo? Então por isso que é bom também você manter em sintonia, você cuidar do seu campo energético, né, e tudo isso aí, tá certo? Como está avançado o tempo, Pode ir até 8h20. Tá bom, então mais 2 minutos. Peraí, vamos lá. O que eu quero dizer aqui? Primeiro, você cuidar da sua saúde, inclusive do corpo físico, é importantíssimo, porque foi te confiado esse corpo. E esse corpo tem reflexo no perispírito. Então, se eu não cuido bem do corpo físico, eu vou ter problema também com o meu perispírito. Só que o meu corpo físico ele vai ficar aqui na Terra quando eu desencarnar. Meu perispírito vai seguir comigo, tá certo? Então, o dano que eu criar agora no meu corpo físico, ele vai ficar refletido na próxima encarnação no meu perispírito.
Todo mundo conhece, entende o que eu estou falando? Então vamos supor, eu bebo demais e acabo com o meu fígado. Eu não acabei só com o meu fígado do corpo físico, ele morreu, ficou aqui. Mas eu também danifiquei o meu perispírito. E quando eu vier na próxima encarnação, provavelmente eu posso ter algum problema. Todo mundo entende? Então, a responsabilidade nossa é qual? A espiritualidade nos entregou esse corpo físico. É nosso compromisso com a espiritualidade cuidar dele. Cuidar dele significa o quê? Ter cuidado com o que eu bebo, ter cuidado com o que eu como, tá? Fazer exercício. E aí vai uma série de coisas que você faz. Não para cultuar o corpo como um culto, mas sim como uma necessidade mesmo. Depois eu vou ter a parte 2, eu vou dar umas dicas, né? Mas eu vou mostrar só uma última transparência aqui, é assim. Voltando e fechando, a alma, a mente e o corpo é uma saúde como um todo. Então eu tenho que cuidar de tudo. Eu tenho que cuidar do meu corpo físico, da minha mente, do meu perispírito. E cuidando disso tudo, eu estou cuidando de quem? Do meu espírito. Porque aí sim eu vou conseguir, né? Na próxima encarnação, uma vez já falei aqui e vou repetir de novo. Eu tenho como preparar minha próxima encarnação? Tenho. Posso começar a preparar agora. Fazendo o quê? Cuidando melhor desse corpo que foi emprestado para você. Porque se você cuidar bem desse corpo e manter ele até o fim da sua encarnação aqui, né? Você está cuidando junto com isso do seu perispírito, da sua mente e do seu espírito. Essa é a grande verdade. Então, na próxima encarnação, eu quero ter o mérito de poder ter outro corpo físico igual eu tive nessa. Não pior do que eu tive nessa. Ok? Beleza? Muito obrigado. Boa noite a todos.